e estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o diretor do Grupo Independente, Ricardo Bruneto, e também o executivo de mercado, Armando Job, para falar de coisa boa, os números da audiência do Grupo Independente, os dados que foram apurados pelo Instituto Reality de Pesquisa e mostram a Rádio Independente como líder no segmento radiojornalismo aqui no Vale do Taquari. O Bruneto e o Job que já participaram em outros momentos aí da programação, falando especificamente de cada programa, e hoje aqui dentro do Redação no Ar. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindos aqui ao Redação no Ar. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, Sander. Tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes, ao Luan que está conosco aqui na parte técnica. E que alegria de ter de novo aqui conosco. Viu só? De vez em quando acontece. Sabia, Job, que ele estava de férias? Tá com uma cara descansada. Descansado, hein, Gabi? Tava com saudades do Linga, não? Tava com saudade. Apesar de a companhia da Rita estar muito boa, tá? Não boa que a também, Rita né? vai me interpretar errado aí. Não, claro que não. Seja bem-vindo, bom Muito retorno. muito obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo ótimo. Para nós é uma alegria estarmos aqui com vocês, né, nesse programa de muita audiência aqui no Rádio Jornalismo do Vale do Taquari, para falarmos sobre a nossa rádio independente. É uma rádio que eu vou deixar os dados dos números mais voltados aqui para o Job nessa apresentação. Essa, eu acredito que deva ser a última nossa dentro dessa nossa passagem aqui pela programação da Independente, onde nós tivemos a oportunidade de falar em todos os horários, desde lá 5 da manhã, orientando, instruindo e deixando bastante claro, né, João, para o nosso ouvinte, o percentual, Sander, Gabi e ouvintes, da participação de audiência da Rádio Independente aqui no Vale, em todos os horários. E quando eu faço aqui também um parênteses, quando nós buscamos essa alternativa de pesquisa, de estudo de comportamento do ouvinte, essa análise muito profunda desses dados que envolvem a audiência aqui no Vale, nós tivemos o cuidado de trazer uma autoridade nesse assunto, que é o seu Domício Torres, na pessoa dele representando o Instituto Reality de Pesquisas, que é dele, né, Gabi? Um instituto renomado nacionalmente, para fazer esse estudo de comportamento que envolve muito mais do que simplesmente a audiência, e sim um hábito de ouvir rádio, de acessar conteúdo digital, da busca da informação no esporte, no entretenimento, ou seja, nós ampliamos muito esse leque de informações que nós estamos aqui tendo a satisfação de dividir com o nosso ouvinte hoje, assim como fizemos nos demais programas, e comemorarmos junto com ele essa preferência que ele nos dá de estar ligado na Rádio Independente com a sua grande maioria do Vale do Taquari. É importante dizer para vocês que os números são por programa, por faixa horária, né? E dentro deles também estão abertos inúmeras alternativas de análise. Classe social, faixa etária, escolaridade, bairro, cidade, região, ou seja, um número muito extenso. Mas nós aqui queremos resumir, né, Job, nos números que compreendem percentuais de audiência. Eu vou passar a bola aqui para o meu colega, para o Job, e depois a gente vai estratificando um pouquinho mais e discutindo sobre esses números que são absolutamente positivos para a Rádio Independente. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, que é a razão de nós estarmos aqui. Boa tarde, Sander, boa tarde, Gabi. Boa tarde. Boa tarde, Bruneto. A gente finaliza aqui uma jornada por toda a nossa programação e, mais uma vez, trazendo aqui a liderança absoluta, num horário de rádio muito difícil. E eu explico aos ouvintes por quê. Primeiro, o início da tarde, em todo o mercado, em qualquer uma das praças no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, é um horário onde a gente normalmente sai do esporte nas praças, né? Inicia a tarde, onde há um deslocamento para os locais de trabalho, onde as donas de casa também estão terminando a lida em casa, e a gente sai de um horário de esporte, que é um horário de forte demanda pelo rádio, e entra nas notícias, né? Então, quer dizer, nós temos aqui o Redação no Ar lidando num período do rádio que é difícil em todas as praças, no que diz respeito à audiência, né? Vocês dois conduzem um programa numa programação complicada em qualquer lugar do Brasil.
Se a gente for analisar as praças em Porto Alegre, em Caxias do Sul, aqui do lado em Santa Cruz, a gente vai ver que é um mercado onde normalmente o rádio diminui bastante a sua audiência. Mas é importante dizer que a nossa participação, né, nós temos hoje, neste horário, aqui no Vale do Taquari, em torno de 5.640 ouvintes. Né? Em outros momentos, eu e o Bruneto viemos aqui falando de um número de ouvintes bem maior que este. O que importa é a nossa participação, independente do volume que está. A nossa participação neste horário supera os 50%. Nós temos 53% de participação. Onde a segunda rádio que participa, com 23,9%, é uma rádio estadual, é uma rádio que está localizada em Porto Alegre, que tem uma presença muito, muito significativa no esporte, né? Que vem de um horário de esporte onde ela tem uma liderança a nível estadual e que realmente a liderança participa em todas as praças, não só na Grande Porto Alegre, mas também no interior do estado. Não é uma exceção aqui na nossa praça. Em terceiro lugar, nós temos com uma participação de 11,7% uma rádio local, uma rádio aqui de Lajeado. Em terceiro lugar, muito próximo dessa rádio local, uma co-irmã nossa, uma rádio do grupo independente, que é a Rádio do Vale, com 9,6%. Quer dizer, se nós somarmos a audiência da Independente e da Rádio do Vale, nós superamos aí, chegamos próximos dos 64%, né, de participação no mercado. E, por último, uma rádio do Vale do Rio Pardo, que tem em torno de 1,8%. Né, uma participação pequena, uma rádio de uma região vizinha à nossa aqui, um município próximo ao nosso, município grande, que participa com 1,8%. Então, independente deste horário, um volume menor de ouvintes em toda a região, a nossa participação é de liderança absoluta. Isso é muito importante. Estamos falando de cerca de 3 mil ouvintes na Independente, é isso? 3 mil ouvintes na Independente. Nesse horário específico. Nesse horário específico. Nós estamos tratando do horário que compreende o horário do Redação no Ar, ou seja, no programa que nós estamos aqui falando, né? É importante também fazer uma observação aqui desses belos números que o Job está apresentando aqui, Sander e Gabi, de que a participação, o share de mercado, que é onde nós entramos, né, ele compreende o radiojornalismo na região. Tá? É importante sempre deixar claro isso. Sim. Nós estamos aqui discutindo emissoras que têm um perfil jornalístico, ou seja, com programações similares à programação da Independente. E, independente disso, nós pegarmos todo o bolo do radiojornalismo nesse horário. A Rádio do Vale aqui, ela entra não com tanto radiojornalismo nesse momento, tá? Mas ela aparece aqui também. O grosso está entre a Rádio Independente e esta outra rádio da capital dos gaúchos, representando a maior fatia desta audiência, dividida em 53% para a Independente e 23,9% para essa rádio da capital dos gaúchos. As duas juntas, né, Bruneto, superam aí chegam próximo dos 75% da audiência local. Que são rádios que tratam exclusivamente de conteúdo jornalístico, né? E é importante a gente lembrar também, né? Estamos falando de um horário específico, que é o que vocês têm feito em todos os programas, mas de uma forma geral, pegando das 5 da manhã até as 11 da noite, a Rádio Independente está com 67,6% da audiência aqui na nossa região, né? E alguns horários chega a ter mais de 82%, como é das 5 às 6 da manhã, né? Sim. Onde temos o Acorda Rio Grande, o próprio horário do Panorama, do Troca de Ideias também com audiência aí, mais de 70%, 80%. Perfeito. Se a gente os números, eles são a análise é bem complexa, né, Sandra? Se tu olhar por faixa etária, por nível de renda, por grau de escolaridade, a grande maioria dos nossos números gravitam na casa dos 80, acima um pouco de 80. Quando a gente, por isso que se analisa a audiência hora a hora, por perfil, né? Porque nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, essa análise é feita online, inclusive, né? Porque ela é muito esparsa, ela é muito volátil, vamos dizer assim.
Porque se a gente quiser buscar uma cesta de indicadores acima de 80%, é muito fácil para a independente. É só a gente posicionar, por exemplo, grandes números. Em ensino fundamental, na faixa entre 35 a 55 anos. Se a gente parametrizar assim, quase todos os números da independente vão acima de 80%. Quando a gente puxa, no geral, é que dá esse número que tu colocaste aí de 67%. Interessante também essa observação do Job, Sander, onde historicamente, de uma forma absolutamente cultural, a audiência do rádio ela é cíclica ao longo do dia, né? Ou seja, ela tem uma audiência maior no período da manhã, especialmente mais cedo, onde nós temos aí horários com ultrapassam os 80% de audiência. E é interessante nós também fazermos a análise em relação ao número de ouvintes que a pesquisa identificou no radiojornalismo na região, né, Jorge? Perfeito. Chegam próximos a 200 mil ouvintes. Se nós fizermos o comparativo entre o rádio musical e o rádio de entretenimento, este número representa de 200 para 350 mil o número de ouvintes no rádio musical e entretenimento. Ou seja, o número maior no rádio de entretenimento e musical contra o rádio de informação. E deste número de aproximadamente 200 mil ouvintes, a Rádio Independente posiciona ela no âmbito geral com quase 70% da fatia de audiência. A questão é que rádios de entretenimento e de música nós temos um leque muito maior também, absolutamente né? maior. É interessante essa observação. Nós estamos falando de 4, né, Job? Em torno de 4 para 9, ou seja, é mais do que o dobro, né? E existem características regionais também muito acentuadas, Sander. Por exemplo, a região do Vale do Taquari, ela tem uma similar, ela é muito próxima do comportamento da região metropolitana, onde a presença da rádio jornalística é bem mais acentuada. Se a gente foge para regiões mais centrais do estado, o radiojornalismo ele não é tão presente. Ou seja, há a tendência de haver mais rádios musicais do que rádios jornalísticas, né? E tem uma explicação, né, Job? Exatamente. A gente fala muito sobre isso, que é a questão do investimento no veículo que gera a informação, né? São Perfeito. investimentos e posicionamentos absolutamente diferentes, né? Uma rádio jornalística, além de demandar um investimento maior, é mais ou menos, tem uma correlação direta com o índice de leitura, por exemplo. As regiões que têm um maior índice de leitura, elas são mais férteis para rádios jornalísticas do que regiões onde o índice de leitura é menor, né? Então, regiões de colonização italiana e alemã, por exemplo, como a nossa, tem uma tendência a ter rádios jornalísticas mais fortes. Então, não é à toa que a região dos vales, por exemplo, concentram rádios de maior poder de informação do que de entretenimento, né? Como na região metropolitana. E uma região, acredito que com municípios menores, onde a maioria das pessoas se conhecem também, estar informado sobre o que acontece localmente também é um atrativo a mais do que cidades maiores, muitas vezes, né? Mas eu acho que o indicador mais forte é grau de escolaridade também. A nossa região tem um grau de escolaridade bem acima da média do estado. E este é um indicador forte, né? Para que a rádio jornalística tenha essa característica mais presente. E aí dá até para trazer aquilo que está no nosso jornal, né, que foi entregue na Expo Vale mais Construmóvel, que está à disposição aqui na sede do Grupo Independente para quem quiser passar e retirar. Tem 91,6% da audiência Rádio Independente das 6 às 9 da manhã, dentro daquilo que o Job falou, de participações de ouvintes com ensino fundamental, né, em rádios jornalísticas, 91,6%. Se formos pegar aqui, ensino fundamental das 8 às 9 da manhã, 82% também. E 2 a 5 salários mínimos, também a questão da renda, né? 80,1% das 8 às 9 da manhã.
E a questão do futebol, que também faz parte da nossa programação aqui. Quantas vezes a gente, por ser do grupo, né, independente aqui, também ligado ao esporte, por estar na transmissão esportiva, a gente escuta. Eu não escuto mais as rádios da capital, eu escuto vocês. E aqui também está comprovado, né, na nossa pesquisa, 58% da audiência escuta a Independente, né, no AM, no FM. Isso sem falar que tem a Tropical que transmite junto também a questão do futebol, né? Então é muito legal. E mesmo que não estejamos lá com 80%, 90%, né, Gabi? Estamos com 53%. E a segunda rádio, que nem é da região, vem com 23,9%. Então estamos mais da metade da audiência, estamos bastante felizes e que venham novos ouvintes, né? Sempre bem-vindos. Eu preciso fazer essa observação, Ricardo. Tem também a questão do digital ainda. Nós temos uma participação acima de 50% também no digital, perfeito, né? Eu acho que é interessante esse número também, que é uma conquista absolutamente interessante para o grupo, uma vez que nós investimos muito também nesse segmento, né? Mas eu preciso aqui, Ricardo, sim, nós precisamos comemorar esses números aqui, que são números absolutamente desafiadores para o rádio, num horário onde nós nos propusemos a ter um radiojornalismo muito forte. Por exemplo, nós saímos agora daqui e entramos logo num programa de debate de livre expressão de cada participante. Nós somos o único veículo do Vale do Taquari que dispõe de um horário nobre, porque ele é nobre nesse horário, onde nós participamos com mais de 50% da programação, para darmos voz a convidados para expressarem a sua opinião, seja ela qual for. Claro, com a responsabilidade do grupo, mas também é importante nós observar esse horário. Saindo dele, nós já partimos aí para o horário do Na Boca do Povo, que daí são números que nós já passamos aqui com 63%. É interessante que daí a audiência já começa a subir novamente, né? E aí nós encerramos o dia com números absolutamente importantes. Fazer um registro aqui, Ricardo, da importância de nós termos conquistado esses números. É uma história de mais de 70 anos, Gabriel, fazendo radiojornalismo com muita responsabilidade. Precisamos agradecer aqui aos ouvintes que têm o hábito de ouvir a Independente. E essa pesquisa tratou deste item também. E hábito, normalmente, eles são mais difíceis de serem mudados. Ou seja, nós precisamos valorizar e agradecer o hábito do ouvinte estar conectado à nossa rádio independente quando ele busca informação. Aos investidores que estão conosco, eu não me canso de agradecer aos nossos parceiros comerciais que acreditam em uma rádio que não tem lado, e uma rádio que tem uma editoria absolutamente descomprometida, ou seja, com um compromisso editorial muito forte, mas descomprometida de qualquer lado, ou seja, nós levantamos a bandeira da população, do país, do Rio Grande do Sul, da nossa região. Todos os assuntos passam pelo microfone da Rádio Independente. E os números mostram isso. Então nós temos que agradecer a quem entrega também as suas marcas a nós, né, Job? Para que a gente possa divulgá-los com tanta expressão e com tanta participação no mercado. E a vocês que fazem com excelência esse serviço, que é o rádio é prestação de serviço, né? Nós estamos aqui entregando para a nossa comunidade, informando a comunidade de tudo que de mais relevante acontece no Vale. Nós temos muitos motivos para encerrar esse ano agora, de 2022, comemorando números absolutos de audiência, sendo preferidos pelo consumo e pelo hábito do ouvinte em tê-los, em ter nós com eles, né? Ou seja no carro, seja na casa, seja no aplicativo, ele está acompanhando a Rádio Independente. E nós não queremos parar por aí, Gabriela e Ricardo. Se nós pudermos dar essa mensagem também para o ouvinte que está conosco, nós vamos melhorar ainda mais esses índices, né? É um compromisso nosso, é um desafio gigantesco melhorar os números. O Domício tem uma máxima, né, Job? Que ele ficou muito impressionado com os números que ele levantou aqui no Vale. E ele tem tanta experiência de mais de 40 anos à frente de institutos, chamou muito a atenção dele, Ricardo, os números levantados aqui no Vale e aferidos por eles em relação à Rádio Independente. Ou seja, é um compromisso enorme para nós manter estes números e ainda aumentar esta audiência, que é o nosso grande objetivo. Então, muito obrigado a quem nos acompanha e certamente aí os próximos passos nossos serão muito nessa linha também, de estar cada vez melhor, cada vez mais próximos e fazendo parte da vida das pessoas aqui no Vale do Taquari. Isso que o levantamento, ele pegou 5 municípios. Boqueirão do Leão não está no levantamento, né? Não está Boqueirão. Então um abraço aí pro nosso ouvinte aqui, o José Vedói, bonitinho, diz: estou ligado, sou fã da rádio de Boqueirão do Leão. Então a gente vai longe, né? Aqui o Odair Gross, não sei de onde é que é o Odair Gross, está conosco, deixando boa tarde. A Adélia Lambstroer também. Mas é isso, né? Pega para municípios de maior
distância de Lajeado, né? Populações menores muitas vezes, mas que também a rádio tem uma grande penetração, né, Job? Sander, só queria fazer um comentário final, é que a amostragem foi feita em cima de 5 municípios, porém dá a garantia estatística de que, assim como todas as pesquisas, o próprio IBGE, ele não pesquisa totalmente toda a cidade, né? Ele busca, através de uma garantia estatística, de que, a partir daquele volume, a gente tem o desvio padrão que garante que o comportamento daquela região está atendido. E foi isso que a gente buscou através dos municípios escolhidos, né? O Domício, quando esteve aqui, acho que foi no teu programa, inclusive, tu estavas conduzindo, ele explicou, né, que o modelo matemático garante que a nossa amostragem reflete o comportamento do ouvinte de rádio no Vale do Taquari, a partir dos 5 municípios que foram pesquisados. Isso aí, senhores. Muito obrigado pela presença de vocês. Pesquisa que vai ser certamente ainda bastante ampliada, seja para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros, futuros parceiros, para a nossa audiência, para os colaboradores da casa, para quem quiser, né, gente? Tá aí os números e que bom que a Rádio Independente conquistou essa representatividade agora através de um mapeamento de audiência, algo oficial, por mais que, como a nossa propaganda já diz, né, a gente já sabia, mas agora os números estão comprovando. Legal, Ricardo. É importante essa observação. Esses números também estão sendo entregues para o mercado publicitário, né? Não só aqui da nossa região, mas também para fora da região. Nós atendemos o mercado publicitário do país inteiro, com grandes contas, grandes marcas que anunciam conosco, agências que nos representam. E o Job é a prova disso, quando ele vende um veículo também muito grande de comunicação, da importância desse tipo de levantamento para que a gente possa comprovar e atrair marcas ao Vale do Taquari. Então, não só aqui localmente, como nós estamos fazendo isso, todos os nossos clientes estão recebendo esse material, recebendo um modelo, Sander, um formato diferente de atuação da nossa equipe comercial, né, Job, com dados, com argumentos, com bases estatísticas da entrega desta marca que é anunciada conosco para o consumidor, ou seja, o ouvinte. Então tem sido um trabalho muito bacana que a gente está fazendo e certamente esses números estarão logo, logo aí no comércio, sendo divididos com os empresários, com os nossos ouvintes, com os nossos clientes também. Então, muito obrigado por essa preferência e pelo espaço aqui também para a gente poder estar divulgando um pouco do nosso trabalho e do trabalho que a Rádio Independente também realiza. O Odair Gross disse que é de Conventos, né? Eu perguntei agora há pouco aqui, segue conosco, ele disse. A Maria Gessi Zimmermann disse que é ouvinte da rádio há 57 anos. Maria Gessi do centro, né, de Lajeado. Ricardo Weishammer, que nos conheceu ali no estande do Grupo Independente na Expo Vale, também está conosco. Boa tarde, que tenhamos um ótimo jogo hoje. Então, é isso, né? Obrigado a todos esses que participam conosco e você também, que fica aí só escutando, fica nos assistindo, mas que não interage, está tudo certo também. Muito obrigado pela companhia. Obrigado, Ricardo Bruneto e Armando Job. Obrigado. Bom trabalho para vocês. E um ótimo jogo a todos nós, né? Tomara que dê tudo certo. Vai dar. O Job já está fardado, pronto para o Jogo do Brasil logo mais. Conversamos com o diretor do Grupo Independente, Ricardo Bruneto, também o executivo de mercado aqui do Grupo Independente, Armando Job, sobre os números da audiência aqui do Grupo Independente, os dados da Rádio Independente que foram apurados pelo Instituto Reality de Pesquisa e mostrando a Rádio Independente como líder no segmento radiojornalismo aqui no Vale do Taquari, e o Redação no Ar mostrando aí 53% de audiência nesse horário que o programa está no ar das 2h40 até as 4 horas da tarde. Intervalo, daqui a pouco voltamos para conversar com o pastor Luiz Henrique Silver.